Bom dia! Agora, depois dessa abertura tão inspiradora, a gente pode voltar aqui para os palcos aqui de baixo. Lá em cima também continua a programação. Esse aqui é o palco Clima em Transição. A gente vai falar de clima aqui. Eu sou a Aline Matuja e durante esses 2 dias vou acompanhar vocês ajudando a costurar os conhecimentos, a sociobiodiversidade de conhecimentos e perspectivas sobre o clima, uma questão tão complexa. Só me apresentando, eu sou engenheira ambiental, sou comunicadora climática, faço parte do quadro das Nações Unidas para combate à desinformação sobre clima. Esse é talvez o tema mais grandioso sobre o qual a humanidade já precisou se debruçar, e olha que os outros nunca foram simples. E não existe nada que a gente possa fazer de grandioso sem entusiasmo. Então eu queria convidar vocês para a gente falar de clima em suas diversas perspectivas a partir de uma postura de entusiasmo em relação a isso que a gente está falando. Porque a gente precisa, além de combater desinformação, combater mudança climática, a gente precisa combater também a nossa ansiedade climática. Se a Terra é a nossa mãe, o clima é a temperatura do colo da mãe. E a ansiedade climática é, antes de mais nada, uma crise de confiança. O que acontece se esse colo faltar? O colo está garantido? Todos nós somos filhos da Terra. A programação desse palco é sobre isso. E para começar, já com um tema bastante pé no chão, a gente vai falar sobre a era do fogo e a adaptação climática. Olha só, a área queimada no Brasil cresceu 79% em 2024, no ano passado. Os crimes ambientais se somam a secas inéditas e produzem uma devastação que já supera 30 milhões de hectares, segundo dados do MAP Biomas, que acabou de fazer 10 anos. O fogo é o principal agente de modificação da paisagem nesses momentos em que a gente vê nos noticiários fogo por todo o Brasil. Seria isso o prenúncio de uma era do fogo? Um piroceno depois do antropoceno? As cinzas, que são a memória de tudo que arde nos nossos biomas, já transformaram os céus dessa cidade no Sudeste o dia em noite. E também se transformaram na matéria-prima das tintas do ativista mundano, que denuncia esse cenário de destruição. O nosso curupira brigadista, pintado pelo mundano, especialmente para a Terra, está aqui. Vocês podem apreciá-lo. E a arte é uma forma da gente elaborar e processar as nossas emoções e também ativar a mudança. Uma outra forma é a gente fazer política pública. Nós acabamos de celebrar 1 ano da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. E o nosso primeiro convidado do dia também percorreu esse caminho da incidência na sociedade civil à formulação de políticas públicas. Ele vem nos contar como anda a implementação dessa lei e ele que entende do assunto vai nos falar sobre isso, sobre esse tema da era do fogo e quais caminhos de adaptação climática a gente pode esperar. Vamos receber com os nossos calorosos aplausos nesse palco climático, André Lima. O André, atualmente, é secretário nacional da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e também pesquisador sênior associado ao Imaflora e idealizador e coordenador pedagógico da Jornada G10, Governança pelo Desmatamento Zero no Brasil. Bem-vindo. Obrigada. Muito bom, Aline, grato pela abertura aqui. Quero, antes de mais nada, registrar a minha alegria e honra de estar participando do A Terra, um movimento
interessantíssimo do Imaflora, porque, de fato, o que a gente está precisando é aterrar no sentido de buscar a raiz, né? E poder crescer de maneira forte, de maneira sustentável. Então, achei esse nome genial. Imaflora, que eu acompanho. Eu pude assistir os primeiros dias do Imaflora, porque eu trabalho com o tema há 33 anos, antes de me formar em Direito na Universidade de São Paulo, em 92. Eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, me formei em 95, quando o Imaflora foi fundado, quando eu era advogado da Fundação SOS Mata Atlântica, e pude participar, inclusive, de algumas das primeiras reuniões do Imaflora, né? Então, um desafio bem legal esse, de falar de um tema que gera muita ansiedade, né? Eu posso dizer isso porque vivi o ano passado liderando a implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, e não precisa ser muito expert para se lembrar do que aconteceu ano passado em praticamente todos os nossos biomas. Então, falar desse assunto de maneira racional, clara, tranquila, é um desafio, né? Mas eu tenho alguma habilidade para isso. Inclusive, a minha personal astróloga, quem não tem, eu recomendo que tenha, e eu achei tão legal a minha personal astróloga que eu casei com ela. Ela diz que eu sou planeta signo fogo com 4 planetas em fogo. Então, muito provavelmente eu tenho alguma capacidade de falar sobre esse tema, né? E o fogo, bom, assim, inclusive essa palavra que você usou, né, o piroceno, é o nome de um livro muito interessante que eu recomendo quem quiser aprofundar um pouco mais a análise, né, da história do fogo. Mas é um elemento que é fundamental para o desenvolvimento da história da humanidade, né? Há registros de uso do fogo ainda não controlado há mais de 1.700.000 anos por hominídeos, né? Com certeza, há cerca de 400, 500 mil anos, aí o uso do fogo mais controlado, né? O domínio do fogo, que se diz, né, pelos seres humanos. Segundo Charles Darwin, uma das descobertas mais importantes de toda a história da humanidade. E fundamental para uma série de atividades importantíssimas para a sobrevivência dos seres humanos. Desde lá, bem antigamente, a proteção contra os predadores, a própria iluminação, o aquecimento, né, dos ambientes, o cozimento de alimentos, de chás, né, de bebidas, até a própria preparação da terra para a agricultura, a caça, enfim, a produção de ferramentas com a fundição de ferro, até as armas de fogo, enfim, e muito mais, né? Então, a história toda da humanidade, ela tem o fogo como um elemento central, inclusive do ponto de vista também da espiritualidade, né? E do desenvolvimento da própria cultura. O fogo também como um elemento que reúne as comunidades, né, em torno do qual se contam as histórias e se transmite o conhecimento. Então, o fogo tem uma função, um papel fundamental no desenvolvimento da história da humanidade. Agora, o fato é que os tempos mudaram, né? Hoje, aquele mesmo fogo que se utilizava na agricultura de coivara, né, o slash and burn, o corte e queima, né, na atual condição climática, ele tem um impacto, né, avassalador. Aquele mesmo fogo do pescador que na beira do rio, depois de pescar o seu peixe, faz ali o fogo para cozinhar o seu peixe, fritar o seu peixe, ele hoje, né, ele tem um impacto avassalador. Aquele fogo que, na época dos nossos avós, lá nos sítios, chácaras, se usava para queimar o lixo, porque o saneamento, aliás, até hoje ainda não chegou nas áreas rurais, ele hoje tem um impacto avassalador, né?
Eu não vou nem falar dos piromaníacos, porque, pasmem, acreditem, existe. Né? Há vários relatos, né, de quem trabalha com perícia nessa agenda de incêndios florestais, identificando gente que põe fogo para ver o fogo comer a paisagem. Né? Mas o fato é que as mudanças climáticas, né, e é o tema central do nosso painel aqui, né, é adaptação às mudanças climáticas, essa era do fogo, e agora? Né, como nos adaptarmos ao fogo. Eu pedi para colocar alguns slides, eu vou ficar mais aqui ao lado, para não ficar... Mas, primeiro slide, por gentileza. Então, a gente está vendo aqui, isso é um gráfico que mostra a temperatura do ar na superfície da Terra e anomalias para o mês de janeiro de 1980 a 2025. Não precisa ser cientista para perceber que, ano após ano, a gente vem vendo, observando um aumento significativo de temperatura. Eu poderia mostrar aqui a temperatura dos oceanos, poderia mostrar também o gráfico da temperatura da Terra, e não é muito diferente disso. Ou seja, temos observado os efeitos do chamado aquecimento global. Né? E quem ainda não estudou ou não trabalha com o tema dos incêndios florestais, talvez ainda não tenha aprendido, mas existe a teoria dos 3 30s, que depois eu descobri que tem um quarto 30, que é temperatura acima de 30 graus, umidade do ar abaixo de 30%, velocidade do vento acima de 30 km por hora, sai da frente, sai de baixo, sai de cima, que não tem nem como conter o fogo. Aí me disseram que tem mais um 30, que se for declividade acima de 30 graus, então pior ainda. Né? Então, a temperatura é um elemento-chave, e esse é um elemento que a gente não maneja no dia a dia. Então, um grande desafio é nos adaptarmos a ambientes e tempos e climas cada vez mais quentes, inclusive com maior frequência do que se chama de ondas de calor. Onda de calor não é um calorzinho assim acima da média. São 5 dias consecutivos com temperatura acima de 5 graus em relação à média. Isso é chamado de onda de calor. E a gente tem tido também ondas de calor cada vez mais frequentes e mais duradouras. O próximo slide, por favor. E qual é o impacto disso? Tem N impactos, inclusive impacto seríssimo para a saúde pública. Esses dias eu fui para o Acre, Rio Branco, e eu gosto, quando vou para alguns lugares diferentes, conversar com o motorista de táxi, Uber, e fazer perguntas para ver qual é a percepção deles em relação a esse movimento. E disse, olha, qual é o problema mais grave que você sente aqui que tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? É fumaça. No meio de Rio Branco. Fumaça em Rio Branco é assim avassalador. Crianças, idosos não têm leitos em hospitais e problemas respiratórios gravíssimos. Mas, vamos lá, para a nossa agenda, incêndios florestais. Então, aqui vocês observam nesse gráfico do World Research Institute, mostrando a evolução da participação dos incêndios florestais na destruição de florestas no planeta. Aqui é um dado que fala de florestas e de incêndios no plano global. E a gente observa que tem aumentado significativamente, sobretudo aqui nos últimos 10 anos, a participação do volume de perda de florestas por incêndio. Né? A maior parte da floresta se perde pelo chamado desmatamento, desmatamento a corte raso, correntão, motosserra, enfim, derrubada de florestas, mas vem crescendo significativamente, inclusive com alguns picos. Né? E o ano passado nós tivemos quase 50% de tudo o que se perdeu de floresta por incêndios florestais. Então, aqui vem um primeiro grande desafio, porque
nós temos toda uma política que vem sendo desenvolvida desde, principalmente, 2005 para cá, que vem sendo muito bem sucedida no controle do desmatamento. O governo brasileiro sabe o que precisa ser feito para controlar desmatamento. Tanto que deu a maior contribuição da história da Convenção de Clima no período 2005 a 2014, com a redução de quase 5 gigatoneladas de emissão de CO2 por redução de desmatamento na Amazônia. Porém, a agenda do fogo exige uma mudança de paradigma, porque praticamente toda a política desenvolvida para controle do desmatamento não se aplica para o controle dos incêndios. A gramática é outra, os atores são outros, a dinâmica não respeita fronteiras de propriedades, o desmatamento já é muito mais fácil, você sabe, pelo cadastro ambiental rural, pelo menos quem tem potencial interesse naquele desmatamento, nos incêndios não. Qualquer um pode ter posto fogo, inclusive alguém sem, vamos dizer assim, dolo, apenas por um desastre ou um acidente. Por exemplo, ano passado, um único incêndio chegou no Pantanal a alcançar 300 mil hectares, de um caminhão na beira de uma estrada que atolou e o motor fundiu e o motorista não conseguiu apagar o começo do fogo e esse fogo queimou 300 mil hectares do Pantanal. Próximo slide. Nós falamos da questão da temperatura. Se a gente observar o déficit hídrico, a dinâmica está correlacionada e ela tem a mesma progressão. O gráfico de cima é a anomalia de déficit hídrico no Brasil e o de baixo na Amazônia. E a gente observa que, a partir de 2015, por exemplo, o que a gente tem observado evapotranspira, ou seja, aquela transpiração do solo e da vegetação, muito mais do que cai de água da atmosfera. Não por acaso tivemos 2023 e 2024 secas históricas e nunca havia acontecido 2 anos seguidos de seca na Amazônia. Então, aquele incêndio, ou os milhares de incêndios e focos de incêndio na Amazônia em 2024, tem menos a ver com despreparo ou ausência de política e totalmente a ver com uma condição climática brutalmente favorável aos incêndios. E aqui a gente observa na Amazônia também, a partir aqui de 2020 para cá. Então, também, abaixo de 30% de umidade, a gente vem observando, inclusive na Amazônia, inclusive no Pantanal, que, aliás, segundo geógrafos, já vem tendo comportamento de clima subúmido seco. O Pantanal é uma área úmida. Próximo slide. E aqui o impacto disso na floresta, na Amazônia. Essa aqui é a dinâmica de desmatamento, de perda de cobertura florestal nativa na Amazônia. Então, a gente observa aqui que até 2018 vinha num patamar médio alto. Os 4 anos da gestão anterior, 2019 a 2022, aumento significativo, e nós retomamos, a partir de 2023, com a retomada do Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos na Amazônia, retomamos a rota de queda do desmatamento por 3 anos seguidos. Se não tivéssemos tido os incêndios que aconteceram no ano passado, nós teríamos o 3º ano seguido de queda de desmatamento na Amazônia, que é a parte em azul, queda de 8% do desmatamento. Mas, de 2024 para 2025, tivemos 300% de aumento de incêndios. Isso significou um aumento de perda de cobertura florestal total de 4%. 4%, esse patamar ainda é o 2º menor patamar de toda a história do desmatamento, dos últimos 10 anos, de 2016 para 2025, é o 2º menor patamar,
mas teve um pequeno aumento, por força dos incêndios. Então, a participação dos incêndios florestais na perda de cobertura vegetal vem crescendo, chegou aqui a ser 3 vezes mais do que a média dos últimos 10 anos. Ah, mas esse ano pode ser uma anomalia, um pico fora da curva. Pode ser. Mas a gente está observando que esse pico fora da curva começa a se repetir de maneira mais rápida e com uma frequência maior, né, com um distanciamento menor. Então, nós estamos falando realmente de um enorme desafio para... Eu citei aqui a Amazônia, mas podia ter tido um gráfico para o Cerrado, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, né, para todos os nossos biomas. Né. Então, o próximo slide, por gentileza. Começou com 60 minutos esse tempo aqui? Tá, 7 minutos. É porque eu vi 43, eu não falei 43 minutos. E aí nós tivemos, então, a aprovação da Lei de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Né? E essa Lei de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, num resumo que eu tenho para fazer em 7 minutos, ela traz uma grande novidade. Qual é essa grande novidade? Que, na verdade, não é uma novidade, mas ela é novidade porque ela agora está na lei. Né? É que, eu tenho dito essa expressão, que a única coisa que apaga fogo de cima para baixo, top-down, é chuva. Não esperem o IBAMA, o ICMBio, ou o Exército Brasileiro, ou a Aeronáutica, vir com uma mega aeronave para resolver o problema, porque isso não é a solução. Nós temos que trabalhar o bottom-up. E o que é o bottom-up? É o desenvolvimento, a formação, a multiplicação de comunidades e territórios resilientes ao fogo. Né? E isso é uma mudança de paradigma total. Por quê? Porque a lógica do combate aos incêndios, que foi a lógica de construção de todos os corpos de bombeiros. Claro que tem sempre lá, medidas de prevenção, mas a ênfase foi, se vocês pegarem os orçamentos, 98% dos orçamentos são gastos com caminhão, com aeronave, com equipamento. Né? Para quê? Para o combate. E quando acontece os 330 ou os 430, não tem combate que resolva. Eu moro em Piracicaba, sou também brigadista voluntário. E nós seguramos lá um incêndio por 3 dias. Né? O Corpo de Bombeiros de Piracicaba, que não é pequenininho, né? Demorou 12 horas para chegar. Né? E não tinha em nenhuma loja, olha que eu fui em 5 lojas agropecuárias de Piracicaba, que é uma cidade, vamos dizer assim, além do centro do caipirismo cósmico, é também o centro do agro no estado de São Paulo. Não tinha um abafador e uma bomba costal para apagar fogo. Né? Então, o que a gente precisa? Como eu falei, desenvolver essa política, que a gente está chamando, que é o nome dela, Política de Manejo Integrado do Fogo, que é trabalhar a fase de planejamento e análise de risco, mapa de risco. A gente sabe, com o histórico dos incêndios, as áreas e os pontos mais vulneráveis e onde a maior parte dos incêndios começa. Ou em beira de estrada, ou em rancho de rio. Né? Raramente acontece, claro, acidentes também, mas você tem um mapa, é possível fazer um mapa de risco dessas áreas. É possível fazer um trabalho de conscientização, de educação. Nós só conseguimos manejar 2 elementos dos incêndios florestais. É a biomassa e a ignição. Temperatura, umidade do ar, declividade de solo, qual que é o outro 30 que eu falei? Temperatura, umidade, vento. A gente não domina. Né? Então é preciso fazer o quê? Trabalhar a biomassa e a ignição. Então, a política traz uma série de medidas importantes, como, por exemplo, a figura do Plano de Manejo Integrado do Fogo, que é o plano que se pretende estimular o desenvolvimento desde o nível do imóvel rural. É possível que cada propriedade, não é recomendável que cada uma faça o seu, mas uma propriedade, uma grande propriedade, pode ter o seu plano de manejo integrado do fogo. É melhor que seja um consórcio de propriedades
para poder ter o compartilhamento dos recursos financeiros, humanos, materiais, né? E uma estratégia de monitoramento em tempo real, alerta em tempo real, de comunicação entre esses proprietários, para poder fazer, se não conseguir prevenir e evitar a ignição, poder fazer o pronto ataque. O tempo de resposta é muito determinante. Milhares de incêndios poderiam se limitar a um foco de calor e rapidamente ser apagado, né? Caso houvesse uma preparação maior da comunidade, das comunidades. E isso envolve proprietários rurais, assentamentos rurais, territórios indígenas, territórios quilombolas de povos e comunidades tradicionais, né? Grandes regiões. Eu visitei semana passada o oeste da Bahia, onde 1000 proprietários rurais se organizaram em torno de uma associação para desenhar o seu plano, inclusive colocando aeronaves que são usadas durante o período de chuvas para pulverização. Durante o período de seca elas ficam paradas, elas podem ser adaptadas para fazer o combate aos incêndios. Ou seja, é esse tipo de mobilização das comunidades, do nível local, do nível regional. Claro, o Corpo de Bombeiros tem que ter apoio. O Fundo Amazônia está investindo 550 milhões de reais nos corpos de bombeiros da Amazônia, Cerrado e Pantanal, né? O Fundo Nacional de Meio Ambiente está colocando, a princípio, 32 milhões de reais para fazer esses planos no nível municipal. As prefeituras podem se preparar mais e melhor também, né? E, obviamente, que o governo federal aumentou, inclusive, não só recursos, mas número de brigadistas. O presidente da República editou 7 medidas provisórias ano passado para lidar com esse tema. 3 delas para garantir 1,5 bilhões de reais de recursos extraordinários para poder tratar a seca e os incêndios, e as outras 4 para mudar todo o regime regulatório, para permitir, por exemplo, a recontratação de brigadistas, porque os brigadistas eram contratados por 6 meses, depois tem que esperar 2 anos, ou 1 ano, dependendo da regra, para ser recontratado, né? E você treinou uma pessoa, 6 meses, ele está pronto, e você tem que contratar um novo. Então, são várias as regras que estão sendo alteradas e aprimoradas para que a gente possa fazer e desenvolver esse grande desafio, que é transformar o Brasil, cuja palavra, muitos aí já devem ter feito essa pesquisa, né? O Brasil vem do quê? Vem do pau-brasil, né? Aí, mas tá, e a palavra Brasil? Veio de quê? Alguém já fez essa pesquisa, não? Veio da substância chamada brasilina, que é uma substância avermelhada, cor de fogo, e a origem dela vem da palavra braise, ou braise, que é brasa. Então tem aquela piada do macaco Simão, falou predestinado, né? O Brasil não é predestinado a ser um país que queima suas florestas por causa do seu nome. Depende de nós, né, transformar o Brasil num país resiliente ao fogo, na sociedade brasileira uma sociedade resiliente ao fogo, e o Brasil tem grandes potenciais de se tornar um exemplo para o mundo, né, sobretudo no manejo integrado do fogo, que é algo que vem sendo feito e é possível fazer no Cerrado, no Pantanal, nos biomas chamados pirofíticos, que são aqueles que se desenvolveram, né, a partir, inclusive, da convivência com o fogo. Esse é o nosso grande desafio e a gente vem dialogar a respeito dele com vocês. Muito grato pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, André. Agora a gente tem um tempinho para as perguntas do público. A gente pode sentar para escutar calmamente. Vou pedir para que vocês sejam breves na pergunta, se apresentem, para que a gente possa fazer caber aí nos 20 minutos que nos restam o máximo de perguntas possível. Já temos uma pergunta ali, enquanto a Tita chega até vocês. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber qual é o cenário. A gente está se aproximando aí para o período que seria normal, de seca, de estiagem no Brasil. O que a gente pode esperar desse panorama de fogo? Veja, nós realizamos esse ano 4 reuniões com alguns dos maiores meteorologistas brasileiros, uma em janeiro, uma em março, uma em maio e uma em julho. Estamos em vias de realizar a 5ª reunião, exatamente para ir calibrando ao longo do tempo essa perspectiva. Nós começamos o ano com uma perspectiva bastante negativa, né? Eu acredito até que por
por um certo conservadorismo dos meteorologistas depois do ano passado, o começo do ano foi assim, não podemos desmobilizar, pode ser que seja tão ruim quanto. Né? Meu janeiro foi triste, eu achei que a gente ia ter um ano mais tranquilo. Né? Mas depois, em abril, choveu muito, inclusive aqui na região, no Cerrado. Maio continuou chuva, junho, julho, na Amazônia, e a perspectiva, vamos dizer assim, voltou para um certo parâmetro de normalidade. Né? No Pantanal, por exemplo, esse ano, até o último dado que eu tenho, a gente estava com queda de 97% de focos de calor em relação ao ano passado. Não é que assim a lei de política já está tendo um resultado primoroso. Ela está tendo um resultado primoroso, mas você não teria 97% de queda. É porque, de fato, o ano passado foi muito fora da curva. Então, tem a implementação da política, mas tem também, obviamente, a questão climática. Na Amazônia também, uma redução de 70%. No Cerrado, uma redução menor, de 25%, 30%. Né? Nós não temos a previsão de que esse ano pode ser um ano tão ruim quanto o ano passado, porque, de fato, nós já passamos, né, vamos dizer assim, a fase do que seria anormal. Ano passado, inclusive, a temporada começou em junho, né, e antecipou em praticamente 2 meses. Né? Mas nós não estamos desmobilizados, muito pelo contrário. A sala de situação, eu não falei da sala de situação, é uma sala criada pelo ministro da Casa Civil, que reúne 10 ministérios, e essas reuniões são com ministros ou secretários executivos, que são vice-ministros, que se reuniram durante 20 semanas consecutivas ano passado, né, exatamente para articular mais e melhor as ações do governo federal, porque são vários os órgãos que têm responsabilidade ou sofrem com os impactos, né, vários setores que sofrem com os impactos. A saúde, né, o desenvolvimento regional, né, o Ministério da Justiça tem responsabilidade na questão da investigação criminal, a área ambiental, agricultura familiar, agricultura. Então, tem todo um trabalho que continua acontecendo. Aliás, o ministro da Casa Civil, inclusive, já perguntou, não está na hora de fazer já a segunda reunião da sala de situação, né, realmente para a gente se antecipar. E a previsão é de que não será mais, não tem mais como ser um ano tão ruim quanto o ano passado, mas nós não estamos desmobilizados, pelo contrário, aumentamos em 24% o total de brigadistas contratados pelo sistema federal, aportamos recursos nos 9 corpos de bombeiros da Amazônia, agora estamos fechando recursos rápidos para 5 estados do Cerrado e do Pantanal. Então, o trabalho está sendo feito, né, e a gente espera que seja um ano mais próximo do normal. O grande desafio da questão dos incêndios é que, quando vem um ano normal, ele desmobiliza. Aí, o ano seguinte, as prioridades são outras. Então, esse também é um desafio nessa política pública, porque você não pode, de um ano para o outro, aumentar o orçamento em 100%. Não existe área do governo em que, de um ano para o outro, você aumenta em 100% o orçamento. Né? Então, você vai com um histórico de investimento, né? De repente, um ano puxa para cima, o ano seguinte baixa, e esse é o desafio também da adaptação da gestão pública às mudanças climáticas. Obrigada. O Brasil ganha um tempinho aí para avançar nos planos municipais, nos planos locais. Ganhamos. Eu digo que a gente tem até o próximo El Niño, que a gente não sabe se vai ser no ano que vem ou daqui a 2 anos, para realmente estar numa condição muito mais bem preparado, né? Porque esse não é um fenômeno só do Brasil. Vocês viram o que aconteceu na Califórnia. Se tem algum lugar que está preparado para combate a incêndios, é a Califórnia. Né? E vocês viram o que aconteceu lá, de um bairro inteiro praticamente, né, e não é um bairro de comunidades carentes, né, que sofreu com aqueles incêndios. Portugal, mas acho que temos gente momento, com pergunta aqui, né? Temos sim. Oi, André, tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Tudo bom? Vai lá, Fabiano, manda. Jornalista é dureza, já vem com daquelas bem quentes. A minha pergunta é sobre a meta, né, de reflorestamento de 12 milhões de hectares até 2030, que faz parte dessa conta do fim do desmatamento, que é uma conta líquida. Né? Sim. Como que os incêndios afetam a dinâmica de reflorestamento, de restauração, incluindo mata secundária? E se esse susto, né, que aconteceu nos últimos 2 anos, tem afetado a atração de empresas e de pessoas, de outras organizações interessadas no mercado de carbono, né, que já
tem, né? Inclusive, na Floresta do Futuro, é um esquema que o governo brasileiro está contando para atingir essa meta. É uma ótima pergunta. E, inclusive, eu convido, se quiser participar, nós vamos estar fazendo um seminário técnico-científico na semana que vem, no dia 28, e um dos painéis vai ser exatamente como trabalhar a questão da degradação florestal como porta de entrada para os incêndios. Porque alguns estudos que a gente está fazendo já indicam que as áreas onde mais a gente tem vulnerabilidade aos incêndios são as áreas onde já houve algum tipo de degradação florestal, porque a floresta se torna menos úmida, mais iluminada, né, e mais quente, mais arejada, mais seca, e é ali que a maior parte dos incêndios acontecem. E é fundamental, como bem você colocou, né, a regeneração. Nós temos um volume de áreas em regeneração na Amazônia da casa dos 15 a 16 milhões de hectares. Então, nós precisamos adaptar a nossa política voltada para o enfrentamento da questão dos desmatamentos para a degradação florestal. Nós estamos tendo agora menos desmatamento e mais degradação florestal. Dentro do conceito de degradação florestal é que entram os incêndios, né? Então, essa é a nossa tendência agora. Adaptar, aprimorar o plano de prevenção e controle dos desmatamentos da Amazônia para lidar com o tema da degradação e dos incêndios, porque aí está o trabalho sobre a degradação é fundamental. E isso, sim, aumenta o risco, né, nos investimentos em restauração florestal, né? Quem trabalha com restauração florestal sabe disso, não tem seguro. Seguro é muito caro para isso, né? E o que precisa fazer é exatamente todo um trabalho de prevenção, né? A gente tem metodologias e experiência, por exemplo, no setor de papel e celulose, né, que vive esse mesmo desafio também, né? Ele precisa ter todo um trabalho de prevenção e controle dos incêndios no entorno dessas áreas, né? E a gente precisa preparar essas regiões onde a gente quer incentivar a restauração para poder reduzir ao máximo o risco de incêndios, porque as áreas de restauração, com certeza, são áreas bastante vulneráveis. Uhum. Tita está por aí, Tita? Temos mais perguntas aqui na frente. Tudo bem? André, bom dia. Bom dia, não, boa tarde já. Meu nome é Thales, da Conecta Direitos Humanos. Parabéns pela fala, suscitou muitas questões para mim aqui. Vou tentar me ater a uma questão só, então, mas que envolve um monte de setores também, que é a questão do licenciamento ambiental, que eu acho que é o principal tópico hoje, pelo menos na política nacional, que não toca o socioambiental, né? Porque a gente viu toda a tramitação e o projeto se desconfigurando, sendo capturado por um setor produtivo, ruralista, e ele se transformando numa coisa meio que irreconhecível do que era a ideia inicial há 20 anos atrás. Os vetos vieram. Eu lembro da campanha que a gente está fazendo há um tempão contra o PL da devastação. Acho que, inclusive, você participou de um evento que a gente fez lá em Brasília, com outros companheiros do IDS, do ISA, do Observatório do Clima em geral. Os vetos vieram, mas os vetos ainda não dão conta de todos os problemas que tem no projeto. Principalmente se a gente for pensar naquela licença ambiental especial, estratégica, a LAI, né? Que veio uma emenda, me parece óbvio, o interesse político por trás, tanto que veio do senador Alcolumbre e se manteve. E a gente está trabalhando agora em cima da medida provisória, vendo como é que vai ser se desencadeada da tramitação no Congresso e como que vai ser possível mexer nesse texto de alguma forma. Tendo em conta que a gente tem um governo desenvolvimentista, que sempre foi o perfil do presidente Lula desde do Lula 1, isso se mantém, e a perspectiva de usar a LAI para poder fazer obras do PAC, por exemplo, para mim também parece meio cristalina. Como que a gente consegue perceber essa contradição entre o controle do desmatamento, que fundamentalmente perpassa por esse controle do desmatamento ilegal e dos incêndios, e o MIF, eu acho que ele traz um pouco disso, de tentar controlar esses incêndios com uma licença que praticamente dá uma carta branca para interesses que não são tão claros assim, se eles vão ser estratégicos, para quem eles vão ser estratégicos, a partir de qual conselho de governo que vai determinar, e como que a gente estabelece esse critério de acordo com o planejamento de desmatamento zero. Thales, né? Thales, olha só, eu acho até que o maior problema do projeto de lei de licenciamento ambiental não é a LAI.
porque eu não sou de governo, eu estou no governo, né? Eu tenho minha trajetória de 33 anos, acho que 25 foi em organizações do terceiro setor. Eu acho que é legítimo o governo poder definir o que é prioridade em termos de grandes obras e poder definir no órgão de licenciamento ambiental, né, dar a prioridade para atender. Né? Eu acho que isso é legítimo. O que não pode acontecer é esta prioridade virar um licenciamento fast track, monofásico, não cumprir etapas, enfim. Então, acho que com os vetos a gente resolveu isso. Porque hoje já existe essa priorização. Hoje o governo, a Casa Civil se reúne com o IBAMA e define, olha, da fila de licenciamento ambiental, a nossa prioridade são esses 3, 4 empreendimentos. E o IBAMA já prioriza esses 3, 4 empreendimentos no licenciamento ambiental. Isso não quer dizer que o licenciamento tenha sido atropelado ou não, né? O licenciamento está sendo feito. Então, acho que o problema maior do projeto de licenciamento ambiental é o conjunto da obra. Não vai dar tempo de fazer a palestra sobre o assunto, mas são vários pontos que, reunidos, implicam numa menor cautela para as autorizações, num menor monitoramento, numa menor corresponsabilização, sobretudo pelos impactos indiretos. Um dos exemplos, a licença por adesão e compromisso, a LAC, essa sim, na minha visão, é o maior problema, para empreendimentos de médio potencial poluidor e para, por exemplo, duplicação de uma rodovia ou asfaltamento de uma rodovia. Mesmo que aquela rodovia ela já exista, só o asfaltamento dela, dependendo de onde ela passa, do que território ela cruza, o impacto indireto é muito maior do que o impacto direto da obra. E o projeto de lei ele praticamente retira a responsabilidade do empreendedor sobre os impactos indiretos, jogando toda a responsabilidade no governo. Então, por exemplo, um asfaltamento de uma estrada, questão dos incêndios, né, era um problema do governo, um problema do IBAMA, que se organize lá com as suas brigadas, a Polícia Rodoviária Federal que tome conta das margens da área de domínio da estrada, ou seja, o governo que se vire. Isso não é um problema da estrada. A estrada tem lá um impacto dela e vai ser mitigado. Então, acho que esse é o maior problema. Com os vetos e com as propostas que foram feitas, tanto na medida provisória quanto no projeto de lei, isso estaria coberto. O problema é que a gente tem um legislativo, que nós não temos o comando do legislativo, né? Pelo contrário, então, vai ter um novo round, né, de batalha, de queda de braço, né, em torno dos vetos, da derrubada ou não dos vetos, da aprovação ou não da medida provisória e dos projetos de lei. Agora, invariavelmente, isso é um certo trunfo, os adversários da sustentabilidade sabem que eles exageraram no projeto de lei. Eles sabem disso. E eles sabem que boa parte daquilo que eles aprovaram vai ser questionado judicialmente e que eles vão ganhar, mas não vão levar. Então, possivelmente, essa pressão, né, vai gerar vamos dizer assim, nos dá algum fôlego para acreditar que a gente pode não derrubar, né, todos os vetos. Mas eu não tenho bola de cristal, vamos acompanhar aí o que vai acontecer no Congresso Nacional. Tem também uma pergunta aqui na frente, acho que a gente tem tempo para mais 2 ou 3 perguntas. Sejam breves. Dependendo da resposta. Sejam breves se puderem na pergunta, para o André poder... Boa tarde. Acho que tem aqui. Ali atrás. Boa tarde, meu nome é Débora Pinto, sou repórter de UECO. E eu trago uma pergunta um pouco no nosso vocabulário COP30, né, que acaba atravessando bastante das nossas reflexões também nesse momento, porque uma das coisas que me chamou a atenção nessa fala do André, até na proposta da fala, é essa relação entre combate aos incêndios e a questão da adaptação. Você trouxe essa questão, né, dessa quebra de paradigma, da gente pensar a adaptação do ponto de vista das comunidades, né? Então, entendendo que o investimento em adaptação é necessário, entender que essa adaptação não está só nas cidades, mas também está nessas comunidades, e que esse investimento seria aí uma ação também direta de combate aos incêndios. Então, acho que são 2 perguntas interligadas. Assim, como você vê que esse assunto pode perpassar as discussões na COP30 também, né, pensar esse dado da adaptação. Eu queria que, se possível, você detalhasse um pouco essa relação, porque a adaptação ela tem essa questão estrutural, mas ela também está muito ligada ao combate às desigualdades, né?
Então, entender como isso, dentro do ambiente das florestas e dos biomas, essa relação com as comunidades, esse combate às desigualdades, pode integrar esses temas, né, da adaptação climática e do combate ao fogo. Olha, é uma pergunta assim, reflexiva, né? Eu vou dar aqui uma pincelada, né? Primeiro que essa adaptação ela é absolutamente necessária, e quando diz respeito às comunidades tradicionais, ela é interessante porque assim, quando a gente fala de bioeconomia, né? Qual é uma grande ameaça à bioeconomia? Os incêndios florestais, que torra toda a bioeconomia de uma comunidade, né? Aliás, a seca já está causando impacto, inclusive, na produtividade das castanhas, né? Imagine os incêndios, né? Quem conhece áreas que foram queimadas sabe o quanto que estava conversando agora com o Rubson, né? Como é que ela degrada os solos, 20 centímetros do solo, você tem 50% da biodiversidade do planeta. Em 20 centímetros de solo. 10 centímetros você queima, né? Então, pelo próprio investimento, pela própria estratégia de promoção da biodiversidade nas comunidades indígenas, tradicionais, os povos indígenas, enfim, nessas comunidades locais, essa agenda da adaptação ao fogo vai ter que entrar, porque qualquer investimento que se fizer, né, esse elemento de adaptação tem que entrar. Então, eu acho que por aí, essa agenda do fogo é uma agenda, ela é mais do que transversal, né? Ela é inevitável, né? E eu acho que tem um grande desafio, que é exatamente o financiamento disso, né? Acho que todo projeto, né, e a gente tem feito isso, por exemplo, no debate do Plano Safra, né, no próprio EcoInvest. O próprio EcoInvest, que é uma estratégia que vem sendo bem sucedida de captação de recursos financeiros para investimento na economia, né, e na bioeconomia e na recuperação de pastos degradados, tem o componente lá de que determinados projetos têm que integrar medidas de prevenção, planejamento voltados para os incêndios. Então, acho que esse é um tema que chegou, ele se impõe, né? E acho que todo o debate sobre financiamento, perdas e danos, todo o debate sobre os investimentos necessários para essa transição, né? A agenda da prevenção e dos territórios resilientes, porque nós estamos falando de planejamento territorial, não estamos falando de projetinho de prevenção e controle, né? O planejamento do desenvolvimento ele tem que incorporar essa variável de risco que é cada vez mais intensa. Ótimo. Temos tempo para mais uma pergunta, pessoal. Bom, passar o microfone, posso falar? Boa tarde, Ladislau Martins da Embrapa. Parabéns, André, fantástico. Assim, um pouco na linha que você, né, claramente desprendeu da questão do fogo e do desmatamento, e particularmente na questão agrícola. Quer dizer, o fogo ocorre numa propriedade, num município. Essa interação com o setor privado, que você até deu um exemplo, eu acho que isso é muito crítico para o futuro. Até porque a descontinuidade desse cenário aparentemente não virá, deverá se manter. Então, por favor, se você puder trazer, e também, é lógico, do ponto de vista de governo, tem o Ministério da Agricultura, tem o Ministério da Agricultura Familiar, mas eu acho que o foco teria que ser mais no ambiente privado, tipo você como brigadista lá em Piracicaba, vendo que não tem um abafador numa casa agropecuária. Se você puder falar um pouco, eu te agradeço. Quero falar, só quebrar um pouco o protocolo, porque a gente tem um secretário municipal de meio ambiente que veio de lá de Oriximiná, veio de longe. Aí ele está querendo fazer uma pergunta e eu estou querendo responder a pergunta dele. Isso, a gente podia já passar o ele microfone depois? para ele. E tem uma pergunta aqui também. De repente, daí já responde. Tem alguém que veio de longe aí e quer fazer uma pergunta? Vamos priorizar quem... Sobre o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é quase longe. Vamos ver se tem mais... Tem mais alguém de muito longe? Se não... Então depois Acho que são esses dois. Mas você aqui, quer fazer né? pergunta? De quão longe tu vens? Altero do chão. Tá certo? Longe o suficiente. Vamos priorizar o investimento, até para compensar as emissões dele. Pode começar, então, por favor. Mas deixa eu responder primeiro, então, Ladislau, e aí já passo para você. Olha, Ladislau, isso é chave, o que você falou aqui. Quando a gente fala de comunidades, né, nós estamos falando do envolvimento do setor privado, catalisado, facilitado pelo governo e pelos governos, sem dúvida, mas por iniciativa dessas comunidades. E a gente sabe que uma parte expressiva desses incêndios acontece em propriedades privadas ou começa em propriedades privadas e depois acaba
né, se expandindo para territórios públicos, então é inevitável. Tanto que, e eu fiquei bem surpreso com isso, né, eu esperava uma maior resistência, né, a CNA foi muito colaborativa na elaboração das regras que estabelecem as medidas preventivas obrigatórias em imóveis rurais, né. Claro, a gente queria muito mais do que o que a gente conseguiu, mas demos um passo importante, né, no sentido de que os proprietários privados, que são aqueles mesmos que na lei de carbono querem ser o titular do carbono, do mercado de carbono, você quer vender carbono, então você tem que cuidar do carbono. Então, quem tem o direito de vender tem o dever de conservar. Então, a responsabilidade privada é fundamental. Então, esse trabalho de mobilização, né, de consórcios, de cooperativas, né, sobretudo, é estratégico. Para mim, isso acho que 50% do problema se resolve aí, né? E aí, então, depois o Rubens. Vamos passar para o Rubens. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Mas eu venho do município, no Pará, bem distante, Oriximiná. Se vocês conhecem a nossa região, talvez não, mas nós somos o segundo maior município do país. Na verdade, segundo do Pará e terceiro do país, Oriximiná. E isso compreende 107 mil quilômetros quadrados. Somos maiores que 8 estados, tipo Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e aí vai, e o Distrito Federal. Só que desses 107 mil quilômetros quadrados, 98% são áreas protegidas. Veja bem, não existe um município no país que tenha mais área protegida do que nós. 98%. São áreas de unidade de conservação, áreas quilombolas, áreas indígenas, e temos uma brigada lá, do Prédio Fogo, que só faz o trabalho em áreas da União. Então, eu, enquanto gestor municipal de meio ambiente, eu realmente sou contrário ao MIF, né, à política do manejo integrado do fogo, totalmente. Nós já conversamos. Não é nenhuma pergunta, mas é uma questão até de experiência que está dando certo. Então, como nós temos uma área enorme, o que nós fazemos lá? Toda e qualquer autorização de supressão de área degradada, para que seja para agricultura, de alguma forma, que são no máximo 3 hectares por produtor, todas as nossas autorizações, desde o primeiro dia da gestão, lá em 2021, sem uso do fogo, todas. Porque há 38 anos atrás, lá no Colégio Agrícola, eu aprendi, como você falou, os 10 primeiros centímetros do solo são cruciais, principalmente na minha região. Da feita que você tira a área da vegetação, acabou o solo. Lixiviação, uma série de intempéries. Então, quem que faz a aeração do solo? São as minhocas. Então, por que o fogo? O fogo acaba com tudo isso, né? Então, eu levei isso para a secretaria e todo mês de julho, a partir do dia 1º, eu baixo uma portaria por 180 dias proibindo totalmente o uso do fogo, a não ser áreas quilombolas, que são os povos tradicionais e os originários, somente, por conta da dificuldade que eles têm a acesso à mecanização agrícola. Aí o que acontece? Nós enfrentamos isso no início, as pessoas chegavam, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou limpar minha área para me produzir se eu não tenho trator? Vá na Secretaria de Agricultura e cobre, porque eu já fui secretário também de Agricultura e eu fazia mecanização. Então, eu não vejo nenhum benefício à queima, o MIF. Por quê? Nós não temos áreas prescritas. Nós não podemos fazer queima prescrita lá. Rudolf, só vou pedir, porque o tempo nosso esgotou, ainda tem mais uma pergunta e possivelmente mais outra. Já vou finalizar. Então, como experiência, eu entendo que o problema está lá no município. O município está lá na linha de frente e nós temos que combater. Eu, particularmente, não aceito qualquer forma queima no nosso município. Muito bem. Você levantou uma questão que vai me permitir a oportunidade de esclarecer o que é a política de manejo integrado do fogo. Porque existe uma confusão conceitual de que o manejo integrado do fogo é sinônimo de queima prescrita. Originalmente surgiu isso, né? A queima prescrita foi chamada de manejo de fogo. Então, quando a gente fala da Política Nacional de Manejo de Fogo,
não quer dizer, naturalmente, que a gente está promovendo a queima prescrita em todos os biomas, porque não se faz manejo integrado de fogo no sentido de queima prescrita em área de floresta tropical. A queima prescrita não é utilizada como medida preventiva de incêndio em floresta tropical. Ela é usada em savana, ela é usada no Pantanal. Aliás, inclusive, tem projetos de carbono na savana da Austrália, mostrando que queimando na época certa, do jeito certo, reduz significativamente a perda de biomassa, a perda de biodiversidade, as emissões e o impacto no solo. Porque são ambientes, como eu falei, pirofíticos, acho que essa é a palavra, né? Quer dizer, a fitofisionomia ela evoluiu com o fogo. Então, quando a gente fala de implementar um plano de manejo integrado do fogo no município de Oriximiná, por exemplo, não é usar a queima prescrita. É elaborar toda a estratégia de planejamento que envolve análise de risco, né, medidas educativas de conscientização, né, mecanismos e medidas para evitar ignições não desejadas, monitoramento em tempo real, com sistemas de alerta e comunidade preparada para o pronto ataque. Você tem toda uma... Então, eu até te convido, nessa perspectiva do diálogo, né, ele começou dizendo que ele era contra, e ele vai terminar dizendo que ele é a favor, porque nós vamos implementar um plano de manejo integrado do fogo em Oriximiná para mostrar para os demais que não é a queima prescrita da Amazônia que resolve o problema, mas é exatamente todo um trabalho de preparação, de prevenção, que pode ajudar a resolver o problema, embora eu saiba que Oriximiná não é dos municípios com os maiores problemas de incêndios na Amazônia e no Brasil, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, e depois temos lá de Alter do Chão o... Marcelo. Aline, desculpa, eu estou aqui assumindo a mediação. A gente tem assim mais 2 minutinhos só para que não complique a agenda do intervalo. Obrigada. Bem rapidinho, então. Mas ninguém está com fome aqui. Assim, não. Com fome, assim. Eu sou Marcelo, eu faço parte da Brigada de Alter do Chão, voluntária, né? E a gente vem implementando bastante, né, a política pública, apoiando a implementação do plano de manejo integrado do fogo, com um barco do MIF, como a gente chamou, apoiando o ICMBio, né, em todas essas ações que o senhor listou, de queima prescrita, criação de chaves de acionamento e também formação de brigadas comunitárias, né? E a gente é uma brigada voluntária. E aí eu queria perguntar para o senhor um pouquinho, assim, qual é o papel na visão do governo, né, dentro da política nacional, o papel dessas brigadas voluntárias, dessas brigadas civis, sem fins lucrativos, que apoiam a implementação dessas políticas. Boa pergunta. É Marcelo, né? E depois a gente conversa também um pouco no almoço aí, que eu quero conhecer mais o teu trabalho lá. Bom, as brigadas voluntárias são fundamentais, porque é isso, a gente precisa multiplicar, né, territórios resilientes e comunidades resilientes ao fogo. A brigada voluntária, na verdade, assim, tem vários tipos de brigadas voluntárias, eu conheço alguns, né? A minha turma lá, por exemplo, é um pessoal que tem um sítio, que é coletivo, e que não tem... a hora que vem incêndio é nós, como diz no popular, não tem muito o que fazer. Então, todo mundo é voluntário porque você para de fazer o que está fazendo e vai lá dar um jeito de apagar o fogo. A gente faz treinamento todo ano, se prepara cada ano. Esse ano, por exemplo, nós conseguimos levantar R$60 mil do Fundo Casa Socioambiental para fazer um mapa de risco, para fazer um diálogo com os proprietários rurais, para fazer aceros, né? Então, esse é o trabalho da Brigada Voluntária. A Brigada Voluntária não é só apagar incêndio. Apagar incêndio é quando deu tudo errado, né? Se a gente puder ter as brigadas, os brigadistas, agentes de transformação de territórios em territórios resilientes ao fogo, com um trabalho de educação e conscientização real, né? Não é só panfletinho na beira de escola, né? Tem um trabalho de conscientização que o brigadista pode fazer de maneira muito bem feita, porque conhece a realidade, o risco, né? Só quem já respirou um dedinho de fumaça de incêndio sabe qual é o risco que isso causa, né? Então, assim, um trabalho fundamental. A gente tem o desafio da formalização desse tipo de trabalho, do brigadista como um profissional, né? Tem esse debate sobre uma lei, né, para criar essa figura. É um prestador de serviços ambientais que precisa ser mais reconhecido e, obviamente, mais capacitado.
né, em parceria com o Imaflora, nós vamos desenvolver aqui. A gente tem o G10, que é uma jornada de líderes pelo desmatamento zero na Amazônia, que está super legal. Está na segunda turma agora com 150 pessoas, a primeira turma com 100 pessoas. Nós vamos lançar o GPMIF, que é o Grupo, né, pela Política de Manejo Integrado do Fogo, que é o quê? É exatamente formar lideranças, agentes dessa transformação. Porque a gente precisa de pessoas que consigam falar desde o governador até com o brigadista lá na ponta, que entendam do que está acontecendo, que saibam da logística, que saibam fazer planejamento, que saibam captar recursos, porque o brigadista é voluntário, mas tem que ter sanduíche, tem que ter uma comida lá de noite, senão como é que faz? Né? Então tem que ter todo um trabalho de formação desses agentes. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, depois eu quero conhecer um pouco mais. E tem mais uma pergunta, não é isso para a gente? Ai, dá tempo? É bem rapidinha? Dá. Vamos ouvir aqui um pequeno produtor do estado de São Paulo. Meu nome é Gustavo e a pergunta tem a ver com isso. Assim, quais os caminhos para eu começar no nível local, articulando uma brigada e aí olhar para o que tem disponível regionalmente, captação de recursos, essa parte. Mas excelente. Pouco você já falou. Acho que o desafio aí é chamar os vizinhos, fazer uma fogueira bem feita, bem controlada. Quem gosta de churrasco, faz um churrasco, eu sei que nem todo mundo gosta, e fazer uma conversa sobre o que a gente pode fazer juntos aqui. Porque, no mínimo, cada propriedade, por menor que seja, tem que ter lá um equipamento básico. Então, se você comprar sozinho, você vai pagar um preço. Se você comprar em 10 produtores, você já paga outro. Né? Tem que se organizar lá para montar o seu grupo de WhatsApp, porque quando começa o fogo aqui, todo mundo já fica sabendo e se mobiliza. Né? Tem alguns protocolos básicos, assim, que custo muito baixo, né? Mas se organizando, você já consegue trazer um corpo de bombeiros para fazer um treinamento. Eu preciso contratar gente? Não. Quem é lá? É você, é o seu filho, é o próprio produtor, a comunidade ali, os colaboradores das propriedades que têm que estar preparados, porque pode ser que precise. E a hora que precisar, não dá para dizer assim, puxa, se eu tivesse... Né? Então é isso aí. E aí, depois você pode procurar ou na prefeitura, ou uma ONG local. Hoje em dia as organizações ambientalistas estão também se envolvendo cada vez mais com esse tipo de... E principalmente se vocês têm, na região de vocês, alguma unidade de conservação. Né? É o caso da nossa lá. Nós temos uma estação ecológica de Ibicatu, 70 hectares, é pequena, mas com dezenas de jequitibás seculares. E nós seguramos, aí o Matias está aí, levanta a mão aí, o Matias, nós seguramos o incêndio lá no braço. Né? Então, se você tem uma unidade de conservação, tem um órgão gestor da unidade de conservação, talvez ele consiga algum recurso, algum apoio, né? E algum tipo de orientação para vocês. E aí, aos poucos, vocês vão aprimorando aí e se tornando mais um ponto resiliente ao fogo no estado de São Paulo. Nesse clima de fogueira aí, de troca de ideias, conhecimentos, uma salva de palmas para o Guilherme, para vocês que escutaram. Guilherme tá ali, ó. Desculpa, André, que gafe. Uma outra salva de palmas para André Lima, para as nossas intérpretes de Libra que estão aqui. Imagina o trabalho que dá traduzir acero, traduzir... Como é que é fogo? Como é que é fogo? Obrigada, gente. Obrigada, André.